Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um reforço anunciado no Palmeiras hoje, quarta-feira, dia 20/8. Jefité foi anunciado, né, nos perfis oficiais do Palmeiras, nas redes sociais do Palmeiras. Lateral esquerdo de 21 anos, desconhecido por muitos. Eu preciso ser sincera aqui com vocês, eu não conhecia o Jefité. Ele é cria das Laranjeiras, né? Então ele é chamado também, ele é cria da chamada geração dos sonhos, né? Lá de Xerém, que também revelou Kaique, Metinho, Matheus Martins, Arthur. E pelo Fluminense ele conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-17. Ele não chegou a atuar no profissional. Ele foi emprestado lá para um time, o Apoel do Chipre, e ele ganhou espaço, chamou a atenção dos clubes europeus e esse bom desempenho dele levou até o Rangers, lá da Escócia, em 2024, e foi uma negociação que girou em torno de 800 mil euros por 80% dos direitos econômicos lá no Rangers. Então o Palmeiras anunciou mais esse reforço, era uma carência, uma deficiência que o Palmeiras tinha no elenco com a saída do Vanderlan, né? E confesso para vocês que realmente eu não conhecia o Jefté, eu não conhecia também dessa geração dos sonhos lá de Xerém, mas é um reforço que chama atenção, né? Um reforço que, primeiro, o Palmeiras precisava e muito, né? Como eu falei, era uma carência nesse setor, já com a saída do Vanderlan. E aquilo, o Palmeiras tem essa filosofia de contratação, tem esse molde de contratação, né? De buscar jogadores, garimpar jogadores mais novos, né? Para também fazer uma revenda futura. Isso eu acho que teve uma flexibilidade, né? Houve uma flexibilização por parte da diretoria e nessa questão de jogador pronto, jogador de aposta. É claro que ainda tem essa filosofia, porque é uma filosofia, uma identidade do clube, mas também teve uma mudança, né? Como eu falei, teve uma flexibilização com a contratação, por exemplo, do Vitor Roque, do Paulinho, né? O próprio Felipe Anderson também. Então, eu acho que tem um equilíbrio nessas contratações de hoje, né? Teve também a contratação do Carlos Miguel. Eu, nessas lives do Bom Dia Massa, até mesmo no canal aqui, eu achei que foi uma excelente contratação do Carlos Miguel, um goleiro muito alto, né? 2,4 de altura, uma envergadura, ele pega pênalti também. É um jogador que é conhecido, tudo bem, ele não tem tantos jogos, acho que ele não tem 40 jogos na carreira, mas o que ele apresentou, acredito eu, que pode fazer história com a nossa camisa, pode fazer história com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, porque a gente precisa aqui analisar, e isso acho que entra também no caso do Jefté, a gente analisar essa questão, né, entre talento e potencial. Né? Então, eu acho que essas duas contratações, tanto a do Carlos Miguel quanto a do Jefté, eu acho que a gente pode ir por esse caminho na análise, né? Tanto potencial quanto talento. Claro que são jogadores que apresentaram um talento, né? Mas agora a gente precisa ver com a camisa do Palmeiras o potencial de evolução, que eu acho que tem e muito, tá, gente? O Palmeiras é preparado para isso, o Palmeiras tem estrutura, tem recurso, tem investimento para isso, que como eu falei, tem uma estrutura muito completa para fazer desses jogadores que têm um potencial para serem firmados no mercado nacional e até para fazer uma revenda futura. Né? No caso do Carlos Miguel, eu acredito que ele veio para cá, né? Ele pingou lá na Europa, foi para o Nottingham Forest, não teve tantas atuações, acho que ele fez 3 jogos, né, pelo Nottingham Forest, mas acredito eu que vai ser um goleiro para substituir o Everton e para, se for o caso, né, em caso positivo, fazer realmente uma carreira com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu vi alguns vídeos, né, algumas informações sobre o Jefté, é um potencial, né, um potencial que o Palmeiras garimpou, o Palmeiras foi atrás e para uma posição carente dentro do elenco, né. E a gente estava hoje até, né, fazendo uma discussão no Bom Dia Massa referente ao planejamento do elenco. Quem não sabe, eu faço lives de segunda, quarta e sexta no canal do Massini. Eu, Massini e Dudu Capello. E hoje eu tive uma divergência de opinião, o que é super normal, com o Dudu, porque, enfim,
eu acho que o planejamento ele foi feito e eu acho que tiveram algumas inconsistências nesse meio do caminho que aconteceram e que a rota precisou ser recalculada. Mas as contratações elas foram feitas, né? Claro que um planejamento para uma reformulação ele precisa acontecer antes. Mas como eu falei, algumas coisas aconteceram nesse meio tempo, que é aquele famoso teve que trocar o pneu com o carro andando, né? Mas teve a contratação Vitor Roque, Paulinho, o próprio Felipe Anderson, né, no ano passado. Agora as contratações do Jefté, do Carlos Miguel. O que aconteceu até na live de hoje foi que tem a expectativa do torcedor, né? Então, por exemplo, o Palmeiras conseguiu ser rápido o suficiente para reparar a saída do Rios com o Lucas Evangelista. Só que agora, tá, se o Evangelista machuca, quem que é o substituto do Evangelista, né? Então, provavelmente o Palmeiras vai novamente no mercado, isso já tem saído, isso é público, né? Tiveram até algumas notícias que o Palmeiras estaria atrás do Andreas Pereira também. Eu já falei aqui para vocês, tem vídeo no canal quando o Palmeiras estava atrás dele. Eu acho ele um jogador sensacional, ele cairia como uma luva nesse time do Palmeiras, nesse novo time do Palmeiras com com Vitor Roque, com Maurício, né, com Emiliano Martinez, até com Aníbal. Então eu acho que cairia como uma luva um segundo volante com as características do Andreas Pereira. Vamos ver como é que vai desenrolar essa história aí, se vai ser mais uma novela, né? Porque foi assim, não por parte do Palmeiras. O Palmeiras investiu, o Palmeiras queria investir, queria inclusive disponibilizar, né, uma boa quantia, acho que girava em torno de 18 milhões, e parece que agora ele tá a fim de abrir novas conversas, segundo o PVC falou lá no UOL. Vamos ver como é que vai sair esse desenrolar da história. Mas como eu falei, mais um reforço anunciado, eu acho que teve sim planejamento para essa reformulação, acho que aconteceram algumas coisas, algumas surpresas no meio do caminho que o Palmeiras teve que se adaptar e recalcular a rota com o carro andando, que é normal num clube de futebol, né? Existe proposta, existe venda, existe saída de jogador, existe fim de ciclo, mas de um modo geral, o Palmeiras se precipitou nessas saídas, né? Foi assim com o Mike, com o Marcos Rocha. O Palmeiras tem um elenco que tem 2 jogadores por posição em praticamente todos os setores, né? É que agora, realmente, essa questão do 8, do segundo volante, tá pegando porque o Rio saiu, mas teve reposição para o Marcos Rocha, para o Mike, para o próprio Rios, que é o evangelista, né? Muitos falam que é para a saída do Gabriel Menino, mas eu particularmente acho que foi uma rápida contratação já visando a saída do Richard Rios. O próprio Estevão, quando saiu, foi a contratação do Facundo Torres, que agora ele joga pela direita. Então eu acho que existe também uma expectativa do torcedor. Sai um Estevão, que é um nível de prateleira altíssimo, e entrou um jogador que pode não ser tão, que não tenha a característica igual do Estevão, por exemplo. O Facundo, quando joga na direita, ele não tem as características do Estevão, apesar de eu achar ele um jogador muito técnico, tá, gente? Eu acho que ele tem um domínio muito bom, ele tem muitas vezes um passe muito bom, e ele não vai ser, não adianta comparar, por exemplo, o Facundo com o Estevão, eles não têm características semelhantes, muito pelo contrário. O Facundo, ele é aquele jogador mais motorzinho, que ele sem a bola, ele é muito importante na movimentação também, ele é muito importante defendendo também, o que eu valorizo muito no futebol atual. Ele gera espaço a partir da movimentação dele, ele tem uma boa finalização. Então, assim, eu acho que é bem essa expectativa de acordo com quem supriu essa carência, né? O Rios, a mesma coisa, ele veio de outra cultura, ele veio do futsal, que não tem a mesma característica do Lucas Evangelista. Mas eu acho que o planejamento foi sim feito e bem executado, assim como as outras contratações. Teve essa infelicidade, né, do Paulinho, que, poxa, ele, tecnicamente falando, é absurda a técnica dele, né? A gente viu o quão ele se tornou decisivo no Mundial em poucos jogos, né? Então eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso que eu precisava falar para vocês. Mais uma contratação do Jefté. Espero muito, muito mesmo que dê certo, que ele consiga achar o seu espaço também, que seja uma boa opção quando o Piquerez não puder atuar, e que quando o Palmeiras já tem essa estrutura bem montada nesse 4-3-3 ou até mesmo num 4-2-3-1
com o Flaco Lopes fazendo essa função de meia atacante, quando a estrutura já está muito bem construída, já está bem montada, fica mais fácil de trocar os jogadores de acordo com o jogo, ou seja, o famoso se adaptar com o jogo do adversário, ao esquema tático do adversário. Bom, eu espero muito novamente que dê certo essas contratações que o Palmeiras fez, que foram anunciadas durante essa semana. E a gente se vê amanhã no pós-jogo entre Palmeiras e Universitário, ou no dia seguinte, tá? Ou na sexta-feira de manhã, porque o jogo vai acabar 9h30. Consigo ter acesso a toda a repercussão do pós-jogo, e aí a gente faz um pós-jogo com mais detalhes, com uma análise mais detalhada, mais extensa, mais coisa, no dia seguinte, na sexta-feira. Combinado, gente? E nunca se esqueçam, avante palestra, sempre.